Então, antes de começar, eu queria fazer um registro, um agradecimento ao Marcos Soares, porque foi dele a ideia de nós conjugarmos num painel conjunto a discussão do Iracema e a discussão do Saló do Pasolini. De fato, e eu aposto que isto será possível, essa conjunção dos dois filmes vai nos permitir fazer um entrecruzamento e um confronto entre dois processos de modernização acelerada, simultâneos, o italiano e o do Brasil. Alguém perguntará, mas simultâneos como o filme do Bodansky e Iracema, girado em 74, digamos assim, na etapa de abertura, né, da Transamazônica, ainda não pavimentada, etc., e fica pronto em 75, né? Me corrija se eu estou errado de data. Girado em 74 e ele é projetado pela primeira vez em 75, não é isso? Bem, o filme do Pasolini, aparentemente, fazer um confronto pareceria paradoxal, porque ele se situa, do ponto de vista da história, em 44, 45, na República de Salò, que constitui o momento final do fascismo italiano. E ele, além disso, tem um enredo baseado numa novela, Os 120 Dias de Sodoma, do Marquês de Sade, que data de 1785. Portanto, 190 anos antes da realização do filme, que ocorre entre 74 e 75. O Pasolini começa a fazer o roteiro do Saló logo após o golpe do Chile, ou seja, setembro de 73, entra por 74 trabalhando no roteiro, vai fazer as filmagens entre março e maio de 75. O filme fica pronto no segundo semestre de 75. Vejam que ele é estritamente contemporâneo ao Iracema e só vai estrear, vai ser lançado publicamente após o assassinato do Pasolini, que ocorre na madrugada de 1º de novembro de 75. Então ele monta o filme, termina, discute, dá entrevista, etc., mas o lançamento público vai ser só em 75. Mas são dois filmes contemporâneos. Estão falando de coisas semelhantes? Eu diria sim, para referendar a hipótese do Marcos, porque o filme do Pasolini, embora recorra a materiais antigos, é uma parábola sobre o processo de modernização italiana, que inclusive tomou um nome do qual o brasileiro foi derivado. Falou-se do milagre econômico italiano e falou-se, quem recorda aquela época da ditadura, no milagre brasileiro, certo? Há uma diferença na medida em que o processo italiano é mais duradouro do que o brasileiro. Começa, de fato, por meados da segunda metade dos anos 50, e o Pasolini tem uma visão retrospectiva dele em 75, tá certo? 20 anos depois. O do brasileiro demora 5 a 6 anos, tá certo? É por 69, 70 que começa, em 74 ele já começa a mostrar que está rateando, e em 78 a crise explode completamente. Então, o processo brasileiro é mais rápido do que o italiano, mas basicamente nós estamos diante de uma mesma coisa, que é modernização tardia e acelerada em países periféricos. Aqui, bom, por que eu estou afirmando isso em relação ao filme do Pasolini? Aqui eu tenho que fazer um esclarecimento sobre, digamos, externo ao filme, sobre os materiais do filme, para a gente entender por que ele trata de fato, porque ele é uma parábola crítica da modernização. Em primeiro lugar, o texto do filme, 120 Dias de Sodoma, é uma novela do Marquês de Sade, de 1785. Ele faz parte de uma literatura que surge
nos anos finais do antigo regime, que evidentemente não sabe ainda que ocorrerá uma revolução da magnitude da francesa, que nunca tinha ocorrido, que vai se dar 4 anos depois da novela do Marquês de Sade, mas este texto, junto com outros, o que ele faz é apresentar um libelo acerca das iniquidades, da falta de legitimidade do antigo regime. Como é que ele faz isso? 1785 é um momento de crise fiscal e financeira muito forte na França, certo? O Luís XVI está até, não sei se já chamou nessa altura ou vai chamar um banqueiro suíço para administrar as finanças do reino, etc. Não vai conseguir resolver, por isso a gente vai ter a Revolução Francesa. Agora, o que faz o Marquês de Sade? O Marquês de Sade, em 85, projeta a sua novela numa faixa aí entre 60 e 20 anos antes, ou seja, no reinado de Luís XIV, que é um reinado muito longo, começa em 1715 e dura mais de 50 anos. O reinado do Luís XIV, o reinado do Luís XIV é um momento de fortíssima expansão econômica do capitalismo na França e de construção do Estado francês, é um momento de grande inovação. Então, é um momento relembrado por alguns com uma certa nostalgia, certo? Digamos assim, se trata a Van Letra de um milagre econômico francês, tá certo? Agora, como é que a novela trata disso? Logo no início do primeiro parágrafo, ele fala: eu vou contar para vocês uma história ocorrida naquele reino de Luís XIV, onde coisas tão sublimes e grandiosas foram feitas. Mas era um momento de guerras e pilhagens, tá certo? Nós estamos num momento onde não está assentada uma crítica humanista contra esses procedimentos que eram, digamos assim, legítimos do ponto de vista monárquico. Tá certo? Nós estamos em pleno período de colonialismo e absolutismo. Então, era um reino de guerras e pilhagens, no qual grandes fortunas foram acumuladas e grandes realizações foram feitas. Mas não foi só isso que ocorreu. Eu vou contar para vocês a história de 4 patifes, de 4 sanguessugas que se reuniram num castelo neste momento, tá certo? Ora, esses 4 sanguessugas, 4 patifes, são a mínima expressão das forças que conduziam o reino. O duque de Blanchy, um cardeal, que era o irmão dele, um presidente de corte magistrado e um alto dirigente governamental, certo? Então, o que a gente tem ali na novela, sabe, uma exposição das forças que constituem e dominam o antigo regime. Bom, para a gente entender o que o fascismo tem a ver com isso, me permitam fazer uma outra digressão também para mostrar em que tradição o filme se situa. Certo? Porque o filme, a inserção do fascismo no filme está inteiramente calcionada, apoiada na leitura que Gramsci faz do fascismo. Então, me permito voltar um pouco para trás. Tudo isso é material prévio, depois nós vamos discutir o filme em si. Voltando um pouco para trás, quando Marx faz a sua leitura do capitalismo, ele toma como do capitalismo e da perspectiva revolucionária, ele toma como foco de análise o capitalismo no país central, tá certo? Naquele momento a economia inglesa que é o objeto de análise do Marx. O texto do Capital é inclusive uma abstração das situações reais da Inglaterra, das situações empíricas, como o seu capitalismo, para ele mostrar como era a lógica do capitalismo e fazer análise disso. Bom, muito bem. O Marx, então, nesse momento inicial, não dedica nenhuma atenção especial, ou nenhuma atenção específica ao que era o resto, o que era o desenvolvimento do capitalismo no resto do mundo, certo? Ou seja, a Inglaterra era uma ilha, agora o capitalismo se desdobrava, é o que vai se ver posteriormente, através do colonialismo, através do imperialismo, certo? Através da exploração escorchante
do que depois vai ser chamado de periferia. O Marx começa a prestar atenção que existe uma outra forma de capitalismo que não se enquadra precisamente na descrição dele, a partir das lutas na Irlanda pela independência nacional contra a Inglaterra, a partir das lutas na Índia e, em especial, a partir do caso russo. Isso é o Marx tardio que está olhando, porque a Rússia, de um lado, apresenta o caso de um país atrasado e que se desenvolve rapidamente, se industrializa rapidamente no final do século XIX, e, ao mesmo tempo, combina isso com lutas, digamos, de libertação, de constituição de um Estado nacional. Então, Marx vai, inclusive, aprender russo no fim da vida para observar melhor o que está acontecendo. Ele chega a intuir que há um elo fraco ali, tá certo? Na cadeia do sistema capitalista internacional, e contra as previsões iniciais dele, ele chega a admitir a ideia de revolução não em países centrais, mas em países periféricos, porque a ideia inicial dele era que o capitalismo nos países periféricos simplesmente ia seguir os mesmos trilhos do desenvolvimento capitalista no país central. Muito bem, Marx morre em 83, na geração seguinte vai ser Lenin que vai retomar essa intuição do Marx e na pesquisa sobre o imperialismo vai levantar a questão das lutas nacionais, buscar combiná-las às lutas socialistas, inclusive nos países centrais, e vai falar do direito à autodeterminação dos povos, ou seja, a constituição de estados à margem dos conglomerados imperiais, porque a gente tinha naquela época era o Império Inglês, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, etc. Então, o Lenin inova e cria novos conceitos daí. A Rosa Luxemburgo, logo em seguida, nos passos do Lenin, teoriza a obstrução ao desenvolvimento das economias periféricas e o modo de acumulação primitiva, né, nos países de origem colonial. E o Trotsky vai fazer logo em seguida, claro, na esteira dos dois, em debate com os dois, vai propor, a partir da reflexão dele sobre a Revolução Malograda de 1905, a lei do desenvolvimento desigual e combinado, que ele acha um dos grandes construtos intelectuais do século XX, ou da modernidade, né? Analisando essa combinação de elementos que aparece abundantemente nos países periféricos, onde elementos atrasados ou arcaicos combinam-se no mesmo modo de produção com técnicas produtivas altamente avançadas. Por exemplo, na Rússia a gente tem fábricas moderníssimas junto com amplos setores do campesinato vivendo condições de servidão, etc. Né? Então, e essa leitura que o Trotsky vai fazer vai abrir toda uma outra perspectiva sobre o desenvolvimento e as possibilidades de revolução nos chamados, no que depois vai ser chamado de economias periféricas ou semi-periféricas. Certo? A ideia de revolução permanente, por exemplo, que contraria a perspectiva de qualquer aliança com a burguesia, ou com os partidos burgueses, a ideia de uma revolução democrática conduzida pela burguesia nos países periféricos, vai estar assentada na lei de desenvolvimento igual a combinado. Muito bem. Isso nós estamos na década de 10 e 20, etc. Na Itália, o Gramsci faz as primeiras análises do fascismo. O fascismo está no poder lembre-se em 22, através de eleições. Faz as primeiras análises do fascismo, distinguindo o fascismo simplesmente como uma contra-revolução, como uma medida da burguesia contra a Revolução de 17, com a possibilidade de revolução que na Itália ficou muito concreta nos anos 19, 20 e 21, de revolução operária, os conselhos de fábrica, etc. E tal. Preso no final dos anos 20, o Gramsci se dedica inteiramente ao estudo e começa a fazer os cadernos do cárcere, né, na prisão. Ele se
põe de início a estudar o ressurgimento, ou seja, a constituição do Estado italiano, através de um processo que tem elementos revolucionários e outros não, porque a gente tem lutas populares conduzidos por uma espécie de Che Guevara do século XIX, que é o Garibaldi, que inclusive depois vai lutar, vai se alistar na Comuna Francesa e vai ser o general da Comuna. Mas a gente tem essa base popular, mas tem um processo que é conduzido por políticos burgueses, Cavour e Mazzini, que são os principais líderes, em nome da burguesia industrial e financeira de Turim, que tem como paradigma, como Estado embrionário, que será o Estado italiano, a monarquia da Casa de Savoia. Então, é um processo heterogêneo, ou como depois se dirá, sui generis, né? Aliança de liberais, pequeno-burgueses, aliança de aristocracia e alta burguesia e setores populares, constituindo um Estado que vai ser o propulsor de uma espécie de modernização da Itália no final do século XIX, porque a Itália até então é um país eminentemente agrário. Muito bem. Ato contínuo do desdobramento dessa pesquisa, o Gramsci vem a notar que o fascismo não é simplesmente uma contra-revolução. E isso ele desenvolve essa pesquisa no correr dos anos 30. O fascismo está no poder desde 22. O fascismo não é uma contra-revolução, o fascismo é uma revolução. E que combina, inclusive, na sua transformação radical, na sua modernização da economia e da sociedade italiana, elementos que vinham do Estado soviético: planejamento econômico, crítica ao capitalismo, uma espécie de coletivismo que na Itália toma a forma do corporativismo. Então, isso tudo vem a ser a base do que o Gramsci vai considerar ser um paradigma de modernização tardia e acelerada. E o fascismo passa a ser visto como um regime revolucionário e modernizador, mas de uma revolução especial que não altera, sei lá, como diz o Benjamin no texto dele, não altera relações de propriedade, nem no que toca, não altera as relações de classe, nem no que diz respeito à propriedade, nem ao poder. Então o que nós temos na verdade no fascismo, e essa é a leitura paradigmática do Gramsci, é uma revolução conservadora, aquilo que ele chamará de revolução passiva, e que ele constrói como sendo a evolução do conceito de revolução passiva, vai levar ele a aplicar isso como uma espécie de teoria para todas as revoluções, todas as modernizações aceleradas e tardias. Muito bem. É fato que o Gramsci não fala ainda na distinção centro-periferia, não a estuda, mas ele, na verdade, ele está investigando nessa direção na medida em que, naquilo que ele chama de questão meridional, que está ligado à análise dele ao fascismo, o que ele demonstra é uma espécie de uma relação colonial entre o norte da Itália, de economia avançada, burguês industrial, uma burguesia industrial comercial, contra um sul inteiramente agrário, na base do latifúndio, onde a igreja tem uma enorme presença, etc. E tal, né? Então, de alguma maneira, essa questão centro-periferia já está posta dentro do pensamento do Gramsci. Bom, para o Pasolini, a questão centro, ele vai usar todo esse dispositivo do Gramsci para fazer a sua análise no Saló, que eu pretendo mostrar para vocês, e a questão centro-periferia já está posta para ele. Um parênteses: quando a gente compara, voltando àquela comparação do Iracema com o Saló, o Iracema é uma espécie de reportagem, claro que enriquecida por técnicas teatrais, etc., mas é uma reportagem, é uma visão, digamos assim, empírica, super detalhada, muito aguda. Uma grande escolha da Ana Paula ter elegido esse filme como foco de análise, mas ele é uma reportagem extremamente importante sobre o processo de modernização acelerada tardia. O filme do Pasolini, eu quero dizer, é a mesma coisa, mas ele tem uma configuração de um tratado filosófico. É um filme fundamentalmente teórico, a partir do Gramsci, sobre o que é uma
revolução passiva ou uma modernização acelerada e tardia. Então, de alguma maneira, eu digo, os dois filmes se complementam ou são paralelos, né, nesses dois planos de linguagem. Então, voltando para a questão do periférico, a presença da periferia, vocês vão ver que ela é muito forte no filme do Pasolini, e nisso ela constitui uma espécie de avanço em relação às elaborações do Gramsci, né? O papel estrutural que a periferia, que a dialética centro-periferia tem no filme do Gramsci. Por quê? Porque o Pasolini, quando faz o filme 75, ele vem já de um percurso no qual a gente pode dizer a questão centro-periferia emergiu no debate da esquerda internacional e se tornou fundamental, né? E isso é muito interessante para nós, porque de alguma maneira parcelas da cultura brasileira têm parte decisiva aí, né? Toda a cultura pré-64 no Brasil, a cultura mais avançada, ela gravitava em torno dos termos do colonialismo e do imperialismo. Esse pessoal vai para o exílio e desenvolve, continua falando disso. Em particular, nós temos 3 pensadores que são praticamente anônimos no Brasil. Há um mês atrás, a gente teve um colóquio aqui na USP organizado por alunos, porque são pessoas que foram excluídas, digamos, do ambiente universitário brasileiro. Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra e Teodoro dos Santos. Eles desenvolvem, a partir do Departamento de Economia da Universidade do Chile, nos anos, eles vão para o exílio por conta de ligações com a Polónia, tá certo? Então, desde do AI-5, ficam clandestinos, vão para o Chile, se estabelece no Departamento de Economia e de Ciências Sociais da Universidade do Chile, e lá desenvolve aquilo que ficou mundialmente conhecido como teoria marxista da dependência. Isso vai ter, é uma discussão que, embora tenha ficado interditada aqui, teve grande ressonância em toda a América Hispânica. As obras deles estão publicadas em espanhol e em português, praticamente, e teve ressonância, inclusive, internacionais, porque se constituíram redes de diálogo com o Samir Amin, o economista egípcio, com o Manuel Wallenstein, com uma porção de gente em outros países, inclusive nos Estados Unidos e na Europa, que beberam desta discussão. Então, quando o Pasolini entra para fazer o Saló, ele está montado, digamos assim, em todo esse debate atrás dele, e uma das vontades dele é dizer claramente, ó, isso aqui, a Itália é um país periférico. Novidade dele, porque claro que ele está apoiando o Gramsci, mas é uma novidade. A Itália sempre girou aí no grupo das 6, 7 maiores economias do mundo, tá certo? Muitos dos economistas e cientistas italianos, quando discutiam Itália, comparavam aos outros países, a outros países centrais. É o Pasolini que diz claramente a questão italiana tem que ser entendida, decodificada a partir da condição periférica. Então, essa é uma novidade. Bom, vamos entrar agora no trabalho que eu vou apresentar para vocês. É um trabalho que eu preparei para o colóquio histórico materialismo em novembro de 2014. Por isso vocês vão ver que a gente tem nas imagens que eu vou passar algumas legendas em inglês. Eu vou tentar me lembrar de traduzi-las. Se eu esquecer, vocês me lembrem, por favor. Então, esse trabalho é um trabalho rápido, 25 minutos. O texto está concatenar as imagens, então eu vou ler tudo isso assim em seguida e a gente discute depois, para a gente não perder a sincronia do texto com as imagens. Claro que tem muitas questões interessantes que a gente poderia parar e discutir, mas acho que é melhor deixar isso para depois, para não perder a conexão com a imagem. Uma observação apenas: eu escrevi este trabalho digamos, no segundo semestre de 14, ou seja, durante a campanha, a última campanha para a presidência da República. E eu apresentei no dia 5 ou 6 de novembro em Londres, ou seja, há uma espécie de engate direto com o que estava sendo discutido aqui, o processo eleitoral. Então, bom, vamos ao texto agora.
A era da conciliação acabou. O economista francês Jean Forestier chamou de os 30 gloriosos a construção do mercado de consumo de massas, num livro cujo subtítulo era A Revolução Invisível, de 1946 a 1975. Porém, para a maior parte do mundo, como sabemos, o resultado não passou de uma sugestão ilusória de riqueza e modernização. De todo modo, isso acabou. Entramos numa nova era de guerras civis permanentes, nas quais as práticas de segregação e liquidação trazem a máscara da razão e infestam a vida cotidiana. Embora os processos de modernização se espalhem quase globalmente, como inerentes à expansão do capital, hoje, ao invés destes processos pretenderem estar integrando as sociedades, eles se apresentam como purificadores, extinguindo práticas sociais descartadas como arcaicas e ineficientes. Brevíssimo paralelo com Iracema. A gente vê essa contradição, e é um mérito do Iracema mostrar isso. O discurso oficial, que é transmitido pelo Museu Brasil Grande, é da integração, é o discurso da ditadura. Nós estamos integrando o país, estamos trazendo pessoas para a modernidade, etc. O que o filme mostra é uma realidade completamente diferente, pessoas sendo destruídas, atomizadas. Agora, hoje em dia, nem esse discurso de integração existe mais. O discurso agora é cortar benefícios sociais, cortar, enfim, cortar as pessoas que estão a mais dentro do mercado. Dentre as várias ideias que circulam no debate atual sobre modernização, vou destacar para a discussão aqui a noção de genocídio, tal como foi utilizada pelo cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, para designar o extermínio sistemático de formas sociais e antropológicas. Pasolini reivindicou estar se referindo diretamente ao manifesto comunista, do qual extraiu a ideia de genocídio, junto com a ideia de genocídio, a noção de que a burguesia e o capital se reproduzem por meio de revoluções incessantes. Comecemos pela discussão desta segunda ideia. Pasolini queria ultrapassar, penso eu, a dicotomia entre o reacionário e o progressista, típica de discussões precedentes acerca do ciclo econômico de expansão capitalista que começou com a Segunda Guerra Mundial, chamados 30 gloriosos. E típica também, essa dicotomia, da mitologia da história linear e do progresso. Tais ideias foram adotadas não apenas por liberais, mas também por sociais-democratas e stalinistas, limitando assim mundialmente as ações da classe trabalhadora instada a se juntar às forças ditas progressistas. Para Pasolini, a ideia da Itália era certamente de um país do terceiro mundo. País capturado, país do terceiro mundo, capturado num processo acelerado de modernização tardia. Esta percepção estava vinculada a outras, elaboradas em conjunto por meio de anotações cinematográficas e fragmentos realizados durante as viagens de Pasolini à Índia em 1969 e à África em 1970. Desse conjunto de observações, nasceu um estudo sistemático do processo acelerado por meio do qual as economias periféricas sofrem sua integração ao sistema global de produção e circulação de mercadorias. Nisso consistia precisamente, nesta modernização, consistia a revolução de direita para Pasolini. Tal afirmação resgata uma das acepções de revolução desenvolvida no Manifesto Comunista, ou seja, aquela de revolução nas técnicas de produção, inerente, revolução essa que é inerente à dinâmica capitalista. Isso diferia crucialmente da visão corrente difundida, especialmente entre os países comunistas, acerca da revolução, entre os partidos comunistas, acerca da revolução burguesa como uma etapa de progresso político e democratização, porque, implementadas como modernizações econômicas aceleradas, as revoluções burguesas não conduzem a nenhuma espécie de processo de democratização, mas sim, em geral, a novos fascismos. A essa dinâmica pertencem os processos sistemáticos de genocídio
que constituem a outra ideia extraída, segundo Pasolini, do Manifesto Comunista. De todo modo, uma aproximação efetiva de tais análises, principalmente da Revolução de Direita e da noção de genocídio, precisa começar pela análise da ideia de revolução passiva na esteira de Gramsci, que influenciou fortemente as análises de Pasolini. O conceito de revolução passiva surgiu num estudo acerca da Revolução Malograda de 1799 em Nápoles. Vincenzo Cuocco, o seu autor, exilado em seguida a essa revolução, fez uma análise crítica do processo revolucionário napolitano, descrevendo a concepção esquemática elaborada por intelectuais jacobinos napolitanos, incapazes de obter apoio camponês para a revolução, que no final acabou esmagada justamente pelos camponeses que invadiram Nápoles por instigação do bispo. Inversamente, 6 anos antes, na França, os camponeses cristãos e monarquistas da Vendéia não tinham tido êxito em sua insurgência contra a Primeira República Revolucionária. Assim, a ideia de revolução passiva, segundo Cuocco, servia para designar uma revolução malograda, especificamente com respeito à dependência e insuficiência de alcance. No caso desta Revolução Napolitana, dependência quanto à presença na Itália dos exércitos de Napoleão, que àquela altura não era ainda imperador, mas era o general da República Francesa. Entretanto, a fórmula de Cuocco acabou por tomar nos círculos intelectuais da burguesia italiana uma conotação oposta, uma conotação de algo desejável em oposição ao terror da Revolução Francesa. De fato, a ideia de uma revolução a portas fechadas, administrada por planejadores ou invisível, como Fourcastier colocou, constituiu um modelo aclamado pelo Ressurgimento na Itália, ou seja, o movimento de unificação e constituição do Estado italiano, e pelo cânon historicista de Benedetto Croce. Claro que aí pode-se tirar uma série de relações e encontrar uma revolução de planificadores a portas fechadas, no plano campeonal russo, no varguismo, no Estado Novo, etc. A revolução passiva, segundo Gramsci, constitui uma modificação, um aprofundamento da noção original de Cuocco. Gramsci não só virou a noção contra o conservadorismo historicista de Croce, mas converteu-a num construto crítico para estabelecer um paralelo estrutural entre o liberalismo, que era a doutrina oficial do Ressurgimento, e o fascismo do século XX. Nesta nova chave crítica, a noção de revolução passiva serve para decodificar a natureza específica da modernização dependente, conduzida de cima para baixo, sem nenhuma mudança no que toca às relações de classe em matérias de poder e propriedade. Revolução passiva, neste novo registro crítico, é, sob certos aspectos, um construto paralelo às noções de bonapartismo e cesarismo, e também opera como uma figura invertida à de revolução permanente, acrescentando assim uma outra ferramenta crítica no mesmo sentido, ao de revolução permanente. Desse modo, a noção serve para mensurar criticamente as reformas conservadoras que sacodem as economias periféricas e as sociedades varridas por fluxos e impulsos econômicos provenientes dos mercados centrais. Com base na noção gramsciana e também na ideia de uma revolução capitalista das forças produtivas, Pasolini afirmou num artigo de julho de 1973, intitulado A Primeira e Autêntica Revolução do Direito, julho de 73, dizer, estou citando, em 1971-72, começou um dos mais violentos e talvez mais definitivos períodos de reacionarismo na história. Fim de citação. Analogamente, um ano depois,
ele declarou que, outra vez, palavras dele,